Fidípides não era o homem mais forte da Grécia. Não era rei. Não era general. Não era um guerreiro lendário coberto de ouro e glória. Era apenas um mensageiro. Um homem comum encarregado de correr grandes distâncias levando informações entre cidades enquanto o mundo ao redor desmoronava em guerra. E talvez seja exatamente isso que torna a sua história tão poderosa. Porque o mundo quase sempre se lembra dos conquistadores, dos reis, dos homens que aparecem no centro da batalha, mas raramente presta atenção nos homens silenciosos que suportam dor extrema para cumprir uma missão. No ano 490 a.C., o Império Persa avançava contra a Grécia com um exército gigantesco. Atenas estava em perigo. O medo se espalhava. E naquele momento crítico, Fidípides recebeu uma missão praticamente impossível: correr dezenas de quilômetros até Esparta para pedir ajuda militar. Imagine o que isso significava naquela época. Sem tecnologia, sem estradas modernas, sem equipamentos, sem água gelada esperando no caminho. Apenas calor, poeira, pedras, cansaço e a consciência de que milhares de vidas dependiam da sua resistência física e mental. Mesmo assim, ele correu. E o mais impressionante é que ele não correu pensando em fama. Não correu esperando reconhecimento. Não correu imaginando que séculos depois seu nome ainda seria lembrado. Ele correu porque precisava. Hoje muita gente fala sobre motivação. Mas Fidípides representa algo muito mais profundo. A capacidade de continuar mesmo quando não existe conforto, aplauso ou garantia de vitória. E talvez esse seja um dos maiores problemas do mundo moderno. As pessoas querem grandes resultados sem desenvolver resistência mental. Querem conquistar objetivos enormes sem suportar desconforto prolongado. Querem mudar de vida, mas desistem ao primeiro sinal de dor, tédio ou dificuldade. Fidípides viveu o oposto disso. Ele entendeu uma verdade brutal que continua válida até hoje. O corpo quase sempre desiste depois da mente. Porque existe um momento em qualquer desafio onde tudo dentro de você pede para parar. O corpo dói. A respiração pesa. A mente começa a procurar desculpas. E é exatamente nesse ponto que a maioria quebra. Mas alguns homens continuam. E esses homens mudam a própria história. Depois de cumprir sua primeira missão, a Batalha de Maratona finalmente aconteceu. Contra todas as expectativas, os gregos venceram os persas. Era uma vitória quase impossível. Uma daquelas batalhas que mudam o destino de uma civilização inteira. Mas existia outro problema. Atenas precisava saber imediatamente que havia vencido. O povo estava desesperado. O medo de invasão ainda existia. E novamente alguém precisaria correr. Segundo a história mais conhecida, Fidípides foi o homem escolhido. Então ele começou mais uma corrida. Não por glória, não por dinheiro, não por reconhecimento, mas por dever. Ele correu até Atenas completamente exausto, atravessando quilômetros de dor física extrema apenas para entregar uma única mensagem: nós vencemos. E logo depois caiu morto. É impossível ouvir essa história sem perceber o quanto o mundo moderno perdeu a capacidade de suportar desconforto. Hoje pequenas dificuldades já destroem emocionalmente muitas pessoas. Falta de atenção imediata, ansiedade constante, necessidade de prazer rápido, vício em distração, incapacidade de permanecer focado por muito tempo. Enquanto isso, homens como Fidípides carregavam responsabilidades gigantescas sem reclamar o tempo inteiro. E talvez a parte mais importante da história dele não seja a corrida, seja o significado da corrida. Porque Fidípides simboliza algo raro. Um homem disposto a ir até o próprio limite por algo maior do que conforto imediato. Hoje quase tudo ao nosso redor incentiva o contrário. Prazer rápido, distração constante, facilidade, estímulo infinito. As pessoas passam horas consumindo coisas inúteis enquanto seus objetivos continuam parados. Muitos sabem exatamente o que precisam fazer para mudar de vida, mas não conseguem suportar o processo necessário. Querem o resultado sem a travessia. Mas a vida real funciona como a corrida de Fidípides. Toda transformação exige resistência. Você quer mudar financeiramente? Vai precisar suportar pressão e cansaço. Quer desenvolver disciplina? Vai precisar continuar mesmo sem vontade. Quer construir algo grande? Vai precisar abrir mão de distrações que parecem inofensivas no curto prazo. E essa talvez seja a maior lição da história dele. Os homens mais fortes não são aqueles que nunca sentem dor. São aqueles que conseguem continuar apesar dela. Fidípides provavelmente sentiu medo, exaustão, dor absurda, mas continuou correndo porque compreendia que algumas missões são maiores do que o próprio sofrimento.
E isso vale até hoje. Talvez você não esteja correndo entre cidades gregas. Talvez sua batalha seja acordar cedo, estudar, trabalhar, melhorar financeiramente, cuidar da mente ou reconstruir sua própria vida. Mas o princípio continua exatamente o mesmo. Existe uma distância entre quem você é hoje e quem você poderia se tornar. E quase ninguém consegue atravessar essa distância porque desiste cedo demais. O mundo moderno está cheio de pessoas talentosas sem resistência mental. Pessoas inteligentes sem disciplina. Pessoas cheias de potencial destruídas por distração constante. Fidípides representa o oposto disso. A ideia de continuar avançando mesmo quando tudo dentro de você implora para parar. E talvez seja exatamente por isso que sua história sobreviveu por milhares de anos. Porque no fundo, toda grande transformação humana continua dependendo da mesma coisa: resistência.